Então, iniciando essa vivência, ativando a sua força e conexão espiritual. Eu vou ler aqui, começar lendo um texto, que é a Divindade do Homem, lenda hindu. Então, houve um tempo em que todos os homens eram deuses, mas eles abusaram tanto de sua divindade que Brahma, o mestre dos deuses, tomou a decisão de lhes retirar o poder divino. Resolveu então escondê-lo em um lugar onde seria absolutamente impossível reencontrá-lo. O grande problema era encontrar um esconderijo. Brahma convocou um conselho dos deuses menores para juntos resolverem o problema. Enterremos a divindade do homem, foi a primeira ideia dos deuses. Não, isso não basta, pois o homem vai cavar e encontrá-la. Então os deuses se retrucaram. Joguemos a divindade no fundo dos oceanos. Mas Brahma não aceitou a proposta, pois achou que o homem um dia iria explorar as profundezas dos mares e a recuperaria. Então os deuses concluíram: não sabemos onde escondê-la, pois não existe na terra ou no mar lugar que o homem não possa alcançar um dia. Brahma então se pronunciou: eis o que vamos fazer com a divindade do homem. Vamos escondê-la nas profundezas dele mesmo, pois será o único lugar onde ele jamais pensará em procurá-la. Desde esse tempo, conclui a lenda, o homem deu a volta na terra, explorou, escalou, mergulhou e cavou, em busca de algo que se encontra dentro dele mesmo. Então, trazendo esse texto para dizer a primeira coisa de todos, né? Para a gente realmente ter essa conexão espiritual, ativar a nossa força, é perceber que tudo está dentro. Tudo está dentro. Não adianta procurar fora algo que está internamente. Né? Então, às vezes, a gente fica buscando muitas coisas fora, né? Buscando essa conexão espiritual, essa conexão com Deus fora, sendo que nós somos centelhas divinas. Então, se nós somos centelhas divinas, há um pedaço do Criador, há um pedaço de Deus dentro de cada um de nós. Então, se a gente busca isso internamente, fica muito mais fácil buscar dentro do que buscar fora, entende? Então, se mergulhar em si, mergulhar cada vez mais em si, para responder a seguinte pergunta: quem sou eu? Então, falando um pouquinho assim, né, do quem sou eu, né? Nós todos somos seres espirituais numa experiência humana, né? Então, você com certeza já ouviu em vários lugares sobre isso, né? Falando a questão que somos centelhas divinas, vós sois deuses, feito à imagem e semelhança do Criador, né? Então, e como que a gente faz então para acessar cada vez mais isso? Se nós somos deuses em ação, né? Se nós somos um pedaço do Criador, uma centelha divina, o que isso significa? Que nós somos luz, nós somos amor. Quanto mais você buscar essa luz, esse amor, mais conexão com a sua centelha. Quanto mais conexão com a sua centelha, mais conexão, né, com o divino, mais conexão com o Criador, mais conexão espiritual. Né? Então, esse é o caminho é interno, né, de acessar toda a nossa luz, tudo que a gente tem, né, que é amor, né, que é luz, né? E para isso, uma das coisas que a gente precisa é acreditar em nós, né? Então, acreditar em você. E todos nós temos dentro de nós o bom, o mal, o belo e o feio. Mas nesse momento é importante que você se concentre no bom, né, no belo de você, né? Que quanto mais você se concentrar nisso, mais você vai acessar a sua luz, mais você vai acessar a sua centelha, né? E então é legal você fazer uma lista, uma relação do quê? De todas as suas potencialidades, de todas as suas qualidades, de todos os seus dons, de todos os seus talentos, tudo de bom que você tem, tudo de bom que você tem
para agregar aí no mundo, agregar para as pessoas, tudo que você faz bem, né? Então, faça uma lista disso. E aí vou falar uma coisa aqui que quando eu estava na questão de fazer a minha transição de carreira e ainda não tinha certeza do que eu queria trabalhar, né? Então eu estava muito buscando a minha missão de vida relacionada ao trabalho. E eu via muito isso, de listar as minhas habilidades, aquilo que eu fazia bem, as minhas qualidades, tudo mais. E quando entrava nessa questão dos meus talentos, dos meus dons, das minhas qualidades, aquilo que eu fazia muito bem, que as pessoas elogiavam, eu travava. Eu não conseguia. Eu pensava que eu não fazia nada bem. E por que que eu pensava nisso? Porque eu ficava na comparação. Eu estou trazendo isso porque algumas pessoas podem se identificar com isso, de achar que não tem nada. Não, eu não tenho dom, não tenho habilidade nenhuma, não tem nada que eu faça muito bem. Porque às vezes você está se comparando e achando que para você ser bom em algo, você tem que ser o melhor de todos. E era esse que eu não estava percebendo internamente. Eu estava achando que para eu me considerar boa em algo, eu tinha que ser uma das melhores naquilo. E perceber que, claro, aí fica muito mais fácil de você reconhecer, mas você perceber que você tem um potencial naquilo e que pode ser desenvolvido para que você faça ainda melhor, né? Então, como por exemplo, eu percebo que eu tenho facilidade em cozinhar, não é algo que, vamos falar assim, não é que tem pessoa que não tem habilidade para aquilo, tudo que ela tenta fazer na cozinha dá tudo errado. Eu não, quando eu faço alguma coisa na cozinha, normalmente dá certo, é difícil, uma vez ou outra pode ser que dê errado, mas é bem difícil. Mas eu não vou falar que eu sou uma super cozinheira. Eu cozinho o básico, porque é o que eu preciso agora. Mas se fosse algo que eu quisesse desenvolver, eu poderia, tá? Então tem essa questão. Então é você perceber o que você já faz bem. E aí você pode, com o tempo, explorar isso e tornar isso ainda melhor, tá? De vez em quando eu vou tomar um pouquinho de água, que minha voz está um pouquinho ruim. E também para não começar a tossir, não arranhar muito a garganta. Tá? Então, perceber isso, sai da comparação de achar que você tem que ser, para eu ser bom, eu tenho que ser o melhor naquilo, mas sim perceber, isso é algo que sim, eu tenho uma habilidade em falar, todas as vezes que eu preciso falar, eu me saio bem. E não precisa ser, mas eu falo para 3 pessoas, não importa. Se você fala para 3, se você se desenvolver, você pode falar para 100, para 1.000, para 10.000. Entende? Então comece a reconhecer, eu escrevo bem, né? Normalmente quando tem que passar alguma informação, tem algo, né? Eu percebo que aquilo as pessoas entendem bem, às vezes as pessoas elogiam alguma coisa que eu escrevi, então você perceber que você tem essa capacidade, essa habilidade. Então, quanto mais você perceber isso, mais você está acessando a sua luz, né? Mais você está percebendo o que você tem de bom, né? E você pode explorar cada vez mais, tá? Então, não esqueça de depois fazer essa listinha, tá? Tem uma outra questão que eu quero trazer aqui, que todos nós nascemos, né? Todos nós, eu falo, as pessoas que nasceram sem nenhum tipo de limitação, nasceram saudáveis, né? É, todos nós nascemos com o mesmo potencial. Então, vamos falar assim, o que diferencia um para o outro? A gente acessar e explorar esse potencial. Porque se for analisar, por exemplo, a capacidade de quando, vamos falar assim, quando nasceu, de uma pessoa que se tornou mendiga e uma pessoa que se tornou um grande empresário de muito sucesso, uma pessoa super inteligente, quando eles nasceram, eles vieram com o mesmo potencial, com a mesma capacidade. Só que o que diferencia? Um desenvolveu e o outro não. Mas a habilidade está latente para todos, né? Então,
o que que acontece? O problema é que a gente não explora esse potencial. Então, eu falo isso também, nenhum de nós, nem eu mesmo, sabe verdadeiramente qual é o nosso potencial, do que nós somos capazes, né? Você pode ter um pequeno vislumbre disso, de alguns momentos que, por exemplo, você enfrentou algo, né, uma adversidade, um momento muito desafiante na sua vida que você deu a volta por cima.